Bem, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma atividade síncrona. Eu tinha colocado a atividade síncrona da semana passada, né, que era para ser uma atividade síncrona de exercícios, né, para tirar dúvida de vocês sobre exercícios das listas 1, 2 e 3. Bem, semana passada, como eu avisei, eu não pude ministrar atividade síncrona, mas hoje eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer, já que eu não pude fazer semana passada, eu vou fazer hoje. Então, se vocês tiverem dúvidas de exercícios das listas 1, 2 e 3, vocês podem perguntar para nós discutirmos, tá? Podemos começar na sequência, ou vocês preferem começar pela lista 3? Eu, pelo menos, senti mais dificuldade na lista 3, comparado às outras. Tá. Então, você tem alguma sugestão de exercício que você queira discutir da lista 3? Hoje eu vou fazer exercício com vocês das 3 listas, tá? Senão eu vou selecionar os exercícios para fazer. Tudo bem? Alguma sugestão, pessoal? Então, eu vou começar pela lista 3. Eu vou começar pela lista 3, exercício 7, tá? Que é um exercício de distribuição binomial, ok? Esse exercício 7 diz o seguinte: 20% dos refrigeradores produzidos por uma empresa são defeituosos. Os aparelhos são vendidos em lotes com 50 unidades. Um comprador adotou o seguinte procedimento: de cada lote, testa 20 aparelhos. Se houver pelo menos 2 defeituosos, o lote é rejeitado. Admitindo-se que o comprador tenha aceitado o lote, né, qual é a probabilidade dele ter observado um aparelho defeituoso? Então, eu não compartilhei a lista, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar uma tela inteira, tá, pessoal? Acho que fica melhor quando eu compartilho a tela inteira, porque eu consigo. Estão vendo a lista? Está pequeno para vocês? Sim, não, tá bom. Então, ele diz o seguinte: ó, 20% dos refrigeradores produzidos por uma empresa são defeituosos. Os aparelhos são vendidos em lotes com 50 unidades. Um comprador adotou o seguinte procedimento: de cada lote, testa 20 aparelhos. E se houver pelo menos 2 defeituosos, o lote é rejeitado. Admitindo-se que tenha aceitado o lote, qual é a probabilidade de ter observado um aparelho defeituoso? Muito bem. Primeira coisa que eu preciso que vocês digam para mim, antes de começar a resolver, o que significa o comprador ter aceitado o lote, baseado no texto. O que significa o comprador ter aceitado o lote? Que mesmo o lote tendo defeito, ele comprou? Não pode ser essa resposta. O que eu falei? Com a Júlia. Júlia, não pode ser essa resposta, Júlia. Por quê? Olha o que você falou. Mesmo que o lote tenha refrigeradores defeituosos, ele aceitou o lote. Não é verdade, porque ele pode ter ele tira 20 aparelhos para inspecionar de um lote com 50, então ele pode achar 10 defeituosos, concorda comigo? Mas nesse caso ele aceitaria o lote? Aí não. Não, viu? Então quando é que ele aceita o lote? Se houver menos de 2. Menos de 2. O que é menos de 2?
Alguém pode ajudar a Júlia? Abrindo o microfone, tá, pessoal? Que quando eu uso o compartilhamento de tela inteira, se eu saio da tela, vocês não deixam de ver a lista. Então, aí eu não consigo ver o chat. Então, se vocês puderem ajudar a Júlia, seria legal. Professor, está me ouvindo? Tô. Quer dizer que ele aceita só 4% dentro do lote com Não, por que defeituosos? 4%? Eu tentei tirar de 2 aparelhos defeituosos para 50% de unidades do lote rejeitado. Mas por que... Não, não entendi a sua conta, mas você 50 unidades Seria é 100%. o tamanho do lote. Ele tira uma Uhum. amostra de 20 aparelhos desse lote, não de 25. Ah, tá. Entendi. De onde foi meu erro. Não, mas a pergunta também não foi essa. A pergunta foi a seguinte: quando é que o administrador aceita o lote? A Júlia falou, quando tem menos do que 2. Ela falou, quando tem defeituosos. Eu disse, não, porque se tiver 10 defeituosos, ele aceita o lote? Não. Não. Quando é que ele aceita o lote? Quando só tem 2 defeituosos no lote. Menos de Não. Se 2, na tiver 2... verdade. Menos de 2. Menos de 2. E a pergunta que eu fiz foi, o que é menos de 2? Seria, por exemplo, 1 lote ou nenhum. Isso, perfeito. Ou ele tira, ele aceita o lote quando ele encontra um aparelho defeituoso ou nenhum aparelho defeituoso. Perfeito, ótimo. A solução do problema parte dessa compreensão. Obrigado, viu? Agora eu vou para a lousa, pessoal. Esse exercício é o da lista 3. Esse exercício é o exercício 7. Tá? Como eu já falei para vocês, ele está na seção de distribuição binomial. Então, a primeira coisa que nós precisamos, a primeira tarefa que precisamos fazer é definir a variável aleatória. Nesse caso, é o número de refrigeradores defeituosos entre os 20 selecionados. Tá? Então, ou na amostra, tá? Tanto faz você escrever isso, porque ele tirou uma amostra de 20 aparelhos do lote que contém 50 aparelhos. Tá? Bem, por que é uma distribuição binomial? Né? Porque eu vou tirar 20 refrigeradores, cada refrigerador ele pode ser defeituoso ou não defeituoso, então cada refrigerador é uma variável aleatória de Bernoulli, 1 se for defeituoso, 0 caso contrário. Esses geradores são independentes uns dos outros, então, nesse caso, eu já tenho 20 ensaios de Bernoulli, né, independentes, e ele afirma que a probabilidade de cada refrigerador ser defeituoso é de 20%. Então, eu tenho um experimento binomial e, portanto, X vai ter distribuição binomial. Mas quais são os possíveis valores que X, essa variável aleatória, pode assumir? Que é o número de refrigeradores defeituosos dentre os 20 selecionados. Nenhum defeituoso, ou 1 é defeituoso, ou 2 são defeituosos, ou 3 são defeituosos, e isso vai até os 20 aparelhos podem ser defeituosos. Tá? Então, nesse caso, X segue uma distribuição
binomial com n igual a 20 e p, nesse caso, é 0,20. Tá? Qual é a função de probabilidade de x nesse caso? Né? Ou seja, eu quero a probabilidade de x ser igual a x, e alguns textos reescrevem isso como p de x. Tá? É uma função do valor que a variável pode assumir. Ou seja, a probabilidade é uma função do valor, ou seja, do número de defeituosos que eu quero calcular essa probabilidade. Então, é a combinação de 20 x a x, 0,20 elevado a x, 0,80, que é 1 menos 20, elevado a 20 menos x. Né? Para x, assumindo valores de 0, 1, 2, até 20. Tá legal? E a pergunta é o seguinte: dado que ele aceitou o lote, né? Dado que ele aceitou o lote, qual a probabilidade dele encontrar exatamente um aparelho defeituoso? Um aparelho defeituoso. Isso aqui é uma probabilidade condicional, né? Isso é a probabilidade de x ser igual a 1, ou seja, eu encontrar um aparelho defeituoso, dado que o comprador aceitou o lote, dado que x é menor do que 2. Certo? Então, aqui nós vamos precisar lembrar, né, da probabilidade condicional. Né? Eu vou escrever aqui no cantinho para a gente lembrar. A e B, eventos de ômega. A probabilidade de A dado B é a probabilidade de A inter B sobre a probabilidade do evento B ocorrer. E aqui a gente está considerando que a probabilidade do evento B é maior do que 0. Né? Então, eu vou usar essa definição aqui. Então, isso vai ser igual a probabilidade, tá, de x ser igual a 1 e x menor do que 2 sobre a probabilidade de x ser menor do que 2. Ou seja, encontrar menos do que 2 refrigeradores defeituosos entre os 20 que foram selecionados. Tá legal? Ok, pessoal. Muito bem. Então, como é que eu posso reescrever esse denominador, esse numerador? Essa intersecção equivale exatamente a quê? X ser igual a 1 e x ser menor do que 2. Então, nós podemos, essa intersecção, ela é igual a que probabilidade? Está muito pequeno o que eu estou escrevendo para vocês, pessoal? Tá no tamanho bom, professor. Então, a intersecção fica igual a quanto? Alguma dificuldade para calcular, para ver essa intersecção? Alguma dificuldade, pessoal? Alguma dificuldade aqui? Não. Querem um tempo para pensar?
Tem alguém aí? Tô aqui, tô aqui. Tô olhando aqui pra equação. Tá. Júlia. E aí, Júlia? Ai, professor, eu não sei. Vamos lá, pessoal. Ó, eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês conseguirem ver essa intersecção, tá legal? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui seria uma reta real com os possíveis valores que a variável x pode assumir. Então, ela pode assumir o valor 0, valor 1, valor 2, e assim vai, né? No contexto em que x é igual a 1, eu estou aqui, concorda comigo? Que é a bolinha fechada no 1. A outro evento de interesse também vai 0, 1, 2. Aqui eu vou parar um pouquinho antes, tá? E aqui eu quero x. Opa, acho que vai ficar muito apertado aí. Eu vou escrever embaixo. X menor do que 2. Tá legal? Então aqui eu vou ter 0, 1, 2. Menor do que 2. É bola aberta no 2, né? Porque ela não vai assumir o 2. Mas eu vou colocar a bolinha fechada no 1, porque o x pode assumir o valor 1 e pode assumir o valor 0. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, a terceira eu vou fazer a intersecção. Olha só. Agora aqui é 0, 1, 2. Mas aqui eu vou escrever x igual a 1, intersecção com x. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá, vai. Escrevi um muito grande, o outro vai ficar muito pequeno. E aqui eu vou escrever, ó, x igual a 1, intersecção com x menor do que 2. Estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Então, aonde está a intersecção aqui? Ó? X menor do que 2. Se você quiser ver x menor do que 2, vou escrever aqui a bolinha vermelha. Menor do que 2. Tá? Bolinha vermelha no 2, bolinha aberta vermelha no 2, bolinha aberta, fechada no 1 e fechada no 0. Intersecção com x igual a 1. Aonde está a intersecção com inter x igual a 1? O que é comum aqui nessas três retas? É a bolinha laranja. Exatamente x igual a 1. Concorda comigo? Sim. Muito bem. Aí, então, como é que fica? A gente escreve essa intersecção. Escreve ela assim, ó. A intersecção, o numerador vai ser simplesmente a probabilidade de x ser igual a 1 sobre a probabilidade de x ser menor do que 2, ou seja, menor do que 2 refrigeradores defeituosos. Isso significa, a mesma coisa de escrever a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, ou seja, encontrar no máximo um defeituoso. Concorda comigo? Sim. Então, percebam que eu estou colocando as interpretações dos eventos. Tá? Vou só apagar aqui, tá, pessoal? Eu coloquei o colchete em cima, eu vou colocar embaixo. Tá? Esse evento, x menor ou igual a 1, significa encontrar no máximo um aparelho defeituoso. Tá? Então, agora, é usar a função de probabilidade, tá? E calcular essas probabilidades. Tá certo? Muito bem. Eu vou saltar essas linhas, porque eu fiz esse diagrama aqui. Então, vamos calcular a probabilidade de x igual a 1. Então, isso aqui vai ser combinação de 21 a 1.
0,20, 0,80 elevado a 19. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aqui, esse 0,20 aqui é como se eu tivesse elevado a 1. Então, o meu xzinho é 1. Então, vai ser 20, 1 a 1. 0,20 elevado a 1. 0,80 elevado a 20 menos 1, que é 19. Alguma dúvida até aqui? Em algum cálculo, na combinação, vocês têm alguma dúvida na combinação, não? Agora não. Não, vocês sabem calcular esse termo aqui, né? Tem alguma dificuldade em calcular esse termo aqui? Tá, esse eu vou fazer com todos os detalhes, tá? Então, combinação de 21 a 1 é 20 fatorial, né? Lembrando, né? Lembrando que NKK é N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial. Então, isso é 1. Opa, desculpa. Vou mudar a cor aqui. Então, é 1 fatorial vezes 20 menos 1 fatorial. Então, isso aqui é 0,20 vezes 0,80 a 19. Tá? Então, esse eu vou fazer com todos os detalhes para vocês verem. 20 fatorial, 1 fatorial, 20 menos 1, 19 fatorial, 0,20 vezes 0,80 elevado a 19. Tá legal? Lembrando, né? Novamente, N fatorial, eu posso enxergar como sendo, sempre posso fazer isso, tá? N vezes N menos 1 fatorial. Por quê? Porque isso é N vezes N menos 1. N menos 1 fatorial é N menos 1 vezes N menos 2 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou usar essa expressão aqui primeiro. Tá? Então, se nós escrevermos isso dessa forma, 20 fatorial vai ser 20 vezes 19 fatorial. 1 fatorial é igual a 1, né? Então, vai ficar 1 vezes 19 fatorial. Eu vou fazer isso porque esse 19 fatorial vai embora com esse 19 fatorial, né? Então, 0,20 vezes 0,80 a 19. Então, isso aqui vai ficar simplesmente se reduz a 20 vezes 0,20 vezes 0,80 a 19. Isso aqui vai ser igual com auxílio de uma calculadora, né? Aqui a gente reduziu para uma calculadora de 4 operações, né? Não, porque eu tenho uma potência. Vai ficar 20 vezes 0,20 vezes 0,80 elevado a 19. Com 4 casas decimais, essa probabilidade, né, vai ser igual a 0,0576. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Tá? Essa técnica você sempre pode usar, tá? Você sempre vai poder usar. O que pode acontecer aqui no numerador é você ter um produto, né, de 20 vezes 20 menos 1, tá certo? Depois eu vou fazer um exercício e eu quero que vocês calculem para mim, tá? Esse exercício não é tão complicado. Então, eu quero calcular a probabilidade agora de não encontrar refrigeradores defeituosos na amostra, ou seja, dentro dos que eu selecionei. Isso é 20, 0 a 0, 0,20 elevado a 0, 0,80 elevado a 20. Bem, se nós considerarmos a mesmo procedimento, né? Eu vou escrever isso aqui, então isso aqui vai ficar 20 fatorial, 0 fatorial, 20 menos 0
fatorial. 0,20 elevado a 0. 0,80 elevado a 20. E aqui eu preciso lembrar sempre, né, da suposição que nós fazemos, né, que 0 fatorial é sempre igual a 1. Tá certo, pessoal? Então, essa expressão, ela se reduz a 20 fatorial sobre 20 fatorial. Qualquer número elevado a 0 é 1. Né? Então, vai ficar 1 vezes 0,80 a 20. Tá? 20 fatorial vai embora com 20 fatorial. Né? Cancela. 0,80 elevado a 20. Zero vírgula 115. Tá? Podem fazer assim ou podem deixar na razão, tá legal? Então, como é que fica a nossa probabilidade condicional? Probabilidade de x ser igual a 1, dado que x é menor do que 2. Nós já vimos que essa probabilidade vai ficar a probabilidade de x ser igual a 1 sobre a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Ou seja, isso aqui é a probabilidade de x ser igual a 1 sobre a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é a probabilidade de x ser igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,0576 sobre 0,0115 mais 0,0576. Zero vírgula 8336. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Ok. Nesse exercício, nós podemos... eu fiz esse exercício em alguma aula, pessoal, não? Você fez quinta-feira, professor. Eu fiz na quinta-feira. Qual foi o outro exercício que eu fiz na quinta-feira? Você começou o 9, mas não terminou, e depois você foi pro 1. Eu não terminei o 9? Não, você deixou pra gente fazer. Mas eu deixei a expressão final, e elevado a menos 4,8, e elevado a menos 4,8 vezes 4,8, não foi isso? Isso, eu deixei você por aí mesmo. Isso, tá legal. Depois a gente volta para esse exercício. Eu quero finalizar esse aqui. Alguma dúvida, pessoal? Nesse não tem, né? Então, se não tem nesse, eu vou fazer uma pequena alteração só para vocês verem como fica essa expressão do fatorial quando eu coloco mais de um valor aqui. 0 e 1 fica muito tranquilo, né? Mas digamos que eu queira encontrar a probabilidade de x, né? De x ser igual a 5. 5 aparelhos defeituosos na minha amostra. Então, isso aqui vai ser combinação de 20, 5 a 5, 0,2, 20 a quinta, 0,80 a 20 menos 5, 15 a 15. Tá certo? Então, nesse cálculo, o que eu preciso ter noção, né? Eu preciso ver o seguinte, olha, o que é essa combinação de 20 e 5 a 5? É 20 fatorial sobre 5 fatorial, 20 menos 5, opa, estava colocando 15, né? 20 menos 5 fatorial. Ou seja, isso aqui vai ser 20 fatorial sobre 5 fatorial vezes 15 fatorial. Tá legal?
Uma forma de você fazer isso é escrever, de fato, o fatorial. Olha só, isso aqui vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes 16 vezes 15 fatorial. Vou até o 15 fatorial, que é o maior fatorial que eu tenho no denominador. E aqui vai ficar, quem é 5 fatorial? É 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 15 fatorial. Então, 15 fatorial vai embora com 15 fatorial. E aqui você faz os cancelamentos adequados, tá certo? Por exemplo, esse 5 vai cancelar com esse 20 aqui, vai sobrar 4, tá certo? O 6 vai sobrar com 18, aqui vai sobrar 3, tá certo? Então, vai ficar simplesmente, olha só, 4 vezes 19 vezes 3 vezes 16. É isso que vai ficar. Ou Professor, seja, você... faltou o 17 fatorial. Ah, faltou 17, é isso mesmo. Isso aí. E faltou 4 fatorial embaixo, professor. Então, deixa eu fazer de novo, então. Faltou muita coisa. Obrigado, hein? Isso aqui é para saber se vocês estavam atentos. Claro que não, né, pessoal? Tá? Então, isso é para vocês, só para a gente, vamos lá. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 fatorial, sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 15 fatorial. 15 fatorial vai embora com 15 fatorial, 5 aqui vai virar 4. Deixa eu ver aqui, 12, né? Esse 4 vai embora com 16 e vai sobrar 4. O 6 vai com 18, vai sobrar 3. Isso é uma forma, tá? Vocês podem... E aí... Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 19 vezes 3 vezes 17 vezes 4. Tá legal? E aí faz a conta e depois multiplica pelos expoentes. Aí, nesse caso, você evita. Isso aqui é importante para quem tem, por exemplo, a HP 12C, que não tem cálculo da combinação. Tá? Pelo menos a 12C não tem, mas eu acho que tem uma delas financeiras, ela é financeira e científica. Então, essa HP tem. Tá? Mas a HP 12C só tem o fatorial, e aí você vai ter que fazer mais ou menos dessa forma. Tá? Vai ter que fazer dessa forma, eu acho bem mais fácil fazer assim. Legal? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida nisso ou não? Não. Tá. Ótimo. No 9, né? Agora eu vou para o exercício 9. O 9 eu deixei para vocês finalizarem. Alguma dificuldade para finalizar o exercício 9, ou seja, para escrever, né? No exercício 9, eu deixei para vocês isso na quinta-feira, a probabilidade de x ser menor ou igual a 3, e eu deixei como sendo e elevado a menos 4,8, né? Mais e elevado a 4, menos 4,8 vezes 4,8, tem um fatorial aqui embaixo, mais e elevado a menos 4,8 vezes 4,8 ao quadrado sobre 2 fatorial, e o último era mais e elevado a menos 4,8 vezes 4,8 elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Alguma dúvida em escrever o nosso... Eu acho que não tem nenhuma dúvida com relação a 4,8 ao quadrado ao cubo. Mas eu já tive alunos que tiveram bastante dúvidas em escrever e elevado a menos 4,8. Vocês tiveram essa dúvida ou não? Para vocês está claro quem é? Então, se está claro, me diz, com 4 casas decimais, quanto vale e elevado a menos 4,8. E fez-se o silêncio.
Tem alguém aí? Tô aqui. É que eu tinha feito com 3 casas, eu tô fazendo aqui na calculadora de novo. Se você fez com 3, pode me dizer com 3 casas decimais. Aqui deu 0,008. Então, esse é o problema de você fazer com 3 casas decimais, tá? Se a probabilidade for muito pequena, qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Se a probabilidade for muito pequena, até a terceira casa decimal vai ser 0, aí você aumenta para 4 casas. Então, é por isso que eu fixo em 4 casas, tá certo? Que boa parte dos nossos exercícios, com 4 casas decimais, você não vai ter 0 no máximo até a terceira. Mas tá bom, é isso aí. Uma sugestão, 0,0082. Vou deixar com 4. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida nisso? Isso aqui é uma função exponencial. Eu já tive bastante problema em não saber. Não tem problema nenhum em não saber, tá? O problema é não perguntar e não tirar dúvida. Alguma dúvida nisso? Eu não sei, professor. Tá bom. Então vamos começar com um exemplo mais simples, tá? Com quem eu falei? Com o João. João, muito bem. O que você tem em mãos para calcular, para usar como calculadora? O que você tem em mãos aí? Eu tenho uma calculadora científica. Tá bom, perfeito. Qual é a marca da sua calculadora científica? Não precisa ser a marca, mas ela tem uma tecla, um botãozinho, tá? Um botãozinho que é assim, ó. Ou pode ser, na verdade, não é. Pode não ser um botão, tá certo? Pode não ser um botão, mas pode estar como segunda função, com uma letra clarinha, que é do tipo assim, ó, e elevado a um quadradinho, tem? Peraí, que eu tô procurando aqui. Tem como você, eu paro o compartilhamento, tem como você compartilhar a sua calculadora? Eu acho que vai ficar legal porque vai ajudar todo mundo. Você bota assim na sua câmera a calculadora, pode ser? Pode ser. Legal. Então eu vou parar o compartilhamento, aí você até ajuda todo mundo a encontrar. Pode compartilhar, João. Tá conseguindo Mostra a ver? sua. Cara, não estou conseguindo ver, não. Apareceu uma mensagem para mim que a sua câmera está desligada, João. Peraí, professor, só um minuto. Tá legal. Vai ser interessante ver isso, pessoal, porque basicamente é o que tem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. João, eu vou compartilhar a minha e eu vou tentar mostrar para vocês, tá legal? Pode ser, professor, melhor. Eu vou ligar a minha câmera aqui, só um instantinho. Estão vendo, pessoal? Sim. Agora, ó, deixa eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu ver se está aqui ali. Peraí, eu estou tremendo muito, né? Peraí, deixa eu segurar aqui minha mão aqui para ver se para de tremer. Vocês estão vendo o LN aí? Sim. Sim. Em cima do LN não tem um E elevado a um quadradinho? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu aproximar mais. Ah, tô conseguindo ver, professor. A minha também tem. Então, esse quer dizer que você tem que apertar essa tecla chamada Shift aqui, tá vendo? Shift, uma teclinha azul em cima do botão. Acho que está do outro lado. Não. Então, ela está me dando, ela permite que eu calcule a função exponencial. Essa função é extremamente interessante, porque se você colocar, é um número irracional,
tá certo? Em economia, a gente usa muito. Por exemplo, o que é um crescimento exponencial, né? O malthusiano, lá que vocês aprenderam na escola, a população cresce exponencialmente, mas a produção de alimentos cresce linearmente, né? Alguns professores falaram que cresce em progressão geométrica, tá certo? Para não falar em termos de função exponencial, porque isso é quando você olha em termos infinitesimais, tá? Toda a progressão geométrica, quando você olha no intervalo infinitesimal, né? O teu n passa a ser um número real, ela vira uma função exponencial. É bem fácil de ver isso, tá? É extremamente importante, essa função exponencial que a gente aprende na escola, ela entra em crescimentos populacionais em algum momento. Se você pegar a população mundial, o crescimento em no intervalo de tempo, você vai ver o crescimento sendo exponencial, depois, evidentemente, que ele se estabiliza, né? Esse crescimento vai ficar cada vez mais lento, mas tende a que a gente chama de, vocês aprenderam no cálculo, de assíntota, né? Então, tende para uma assíntota. Então, em geral, existem modelos bastante interessantes, que são modelos que a gente chama de exponencial confinado, ou seja, ele cresce exponencialmente até um valor e depois ele estabiliza. Mas existem outros modelos, como o modelo logístico, tá certo? Existem, enfim, variações desses modelos. Por exemplo, para a COVID, né, eu usei um modelo bem parecido com esse, tá certo? Que a gente chama de modelo de crescimento Gompert, tá certo? Mas um colega usou logístico, tá? Então, essa função é muito importante que vocês, quem for fazer econometria 1, por exemplo, análise de dados 1, quando o professor pede e diz o seguinte, olha, pessoal, aqui vocês vão aplicar o log, tem várias formas, vocês vão transformar várias respostas usando o logaritmo da resposta. O que eu faço? Quando eu faço o logaritmo da resposta, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha variável resposta é uma função exponencial, né? Tá? Da parte sistemática com a parte aleatória. Tá legal? Então, quando você usa o log da transformação, você lineariza, tá certo? Então, isso tem a função de você tornar o modelo linear, por exemplo, ou para diminuir a variabilidade. Você tem dois efeitos quando você faz isso. Tá? Então, conhecer a função exponencial é muito importante para todas as áreas, tá? Todas as áreas. A gente usa bastante esse tipo de transformação, tá certo? Da resposta, porque ela é simples. Em econometria 1, vocês vão ver que existem transformações do tipo log-log, né? Log na resposta, log na variável, log só, log link, log só na resposta, linear na variável, tá certo? Depende da forma funcional, da relação funcional entre a variável resposta e os preditores, tá certo? Que vão ficar na parte sistemática. Então, aqui a gente está usando como Poisson, mas esse efeito, né, desculpa, tá? Como ela vai aparecer aqui, na Poisson, né? Esse efeito aqui é muito importante, por quê? Porque essa distribuição, se o número, né, nesse caso é o número de pessoas que procuram comprar em 2 dias, segue uma distribuição de Poisson, com essa taxa lambda igual a 2, por exemplo, o intervalo entre chegadas de clientes vai ser distribuição exponencial. Eu posso olhar isso como um processo chamado processo de Poisson. Então, existe uma relação entre a distribuição de Poisson e a distribuição exponencial. Tá certo? Isso vai ser muito legal de ver no curso de processos estocásticos. Tá legal? Segundo semestre de 2022. Mas isso é para vocês perceberem como essa função ela é extremamente importante e aparece em diversas áreas, tá? E em diversos contextos também. O meu aluno, os meus alunos do CE estão analisando o odds, que é a razão de chances, né? Tá? E a razão de chances, o log da razão de chances, tá? Ou seja, a razão de chances é uma função exponencial dos seus preditores, tá bom? Então, para vocês terem ideia de que isso aparece assim, nos contextos mais variados, tá? Sim, Nara, pode perguntar. Então, professor, não tem problema se a gente não colocar, tipo, um cálculo do exponencial, né? Se colocar o resultado lá. Não, Nara, não tem problema. Se você não coloca, o que você está me dizendo só é que você está usando
é aquele número que é, na verdade, e elevado a 1, né, que seria o exponencial, né, tá? Com 4 casas decimais, seria... Opa, pessoal, desculpa aí. 2,7183, você estaria usando as 16 casas decimais. É isso. Mas o interessante, você pode deixar assim, desde que você saiba que ali é um número irracional. Desde que você saiba que e elevado a menos 4,8 é 0,0082. Tá legal? Tá bom, professor, obrigada. Muito bem, pessoal. Ah, tem um exercício que eu vou propor a som, é um exercício que eu acho bem legal. Vocês fizeram o exercício 8 ou não? Não, Não, né? Então vocês vão fazer o exercício 8 agora. Tá legal? Quem respondeu? eu, Nara. Nara. Então você vai fazer o exercício 8 agora, tá, Nara? Então eu vou compartilhar a lista com vocês e vou dar um tempo para vocês pensarem. Eu quero a solução do exercício 8, da lista 3. Estão vendo o exercício 8 da lista 3? Eu vou compartilhar de um outro jeito, tá, pessoal? Depois, como vocês vão ter um tempo para fazer, eu vou compartilhar de uma outra maneira. Bem, vocês estão vendo o exercício 8, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Eu quero a solução desse exercício 8. O primeiro passo é entender qual é a distribuição e por quê, né? Tá certo? E, a partir daí, então, começar a resolver os exercícios, tá? Lembrando que nesse exercício 8, particularmente, o item C é o mais legal, tá certo? Ele é o mais interessante desses exercícios, tá certo? Desse exercício, o item C é o mais interessante. Por que ele é mais interessante? Porque ele envolve duas variáveis aleatórias. Então, vocês vão ter um tempinho para vocês fazerem. Eu vou dar, são 8h49, tá? Eu vou dar aí uns 10, 12 minutos, tá certo? Para vocês fazerem. Bom trabalho aí, pessoal.
E aí, pessoal? Alguma novidade? E aí? O que é que vocês acharam do problema? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Começar foi mais difícil. Eu ainda tô na A. Ah, legal. Quem falou foi o João? Foi o Leonardo. Leonardo. Leonardo, você tem razão, eu concordo com você. Mas qual foi assim, começar? Tá bom, perfeito. Mas assim, qual foi a sua dificuldade em começar o exercício? Compartilha com a gente. Eu não sabia o que fazer. Tipo, começar, sabe? Eu coloquei as informações que tinha na questão, mas eu não sabia o que fazer depois. Aí eu fiquei olhando pra 9. Aí Tá. já tinha feito e tentei fazer igual. Tá. Primeira coisa que você fez, você definiu a variável aleatória de interesse no item A? Sim, seria de 3 a 5, né? Caminhões. Não. Definir a variável de interesse. Quem é a sua variável de interesse? O que, que você está estudando no item A? Porque eu acho que quando você trata de variáveis aleatórias, Leonardo, a primeira coisa que nós fazemos sempre é definir a variável aleatória de interesse. Porque um problema, se não tivesse esse nomezinho escrito aí, ó, distribuição de Poisson, você teria que definir, você teria que sugerir uma distribuição, concorda comigo? Mais adequada para o problema, né? Sim, sim. Certo? Mas aqui também você vai ter que fazer, porque o item A, se você for ler, ó, é a probabilidade de chegarem de 3 a 5 caminhões no total de 2 dias. E o problema te dá a informação de que chegam, em média, 3 caminhões por dia. Concorda comigo? Não, chegam 2 caminhões, no máximo. Desculpa, pessoal, chega no máximo com média 2, ó. Tem distribuição de Poisson com média igual a 2, ou seja, em média chegam 2 caminhões em um dia. Tá certo? Tranquilo. Tá? Então, o problema aqui, Leonardo, essa questão que você levantou é muito importante, porque às vezes, na maioria das vezes, quando a gente está estudando a distribuição de Poisson, um dos motivos que levam a um erro, né, é quando a gente não se atenta ao intervalo de tempo. Lembra, a distribuição de Poisson, né, conta o número de ocorrências de um evento de interesse, que nesse caso é a chegada de caminhões, num intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo pode ser um dia, 2 dias, meia hora, tá certo? Nesse caso, são 2 dias. Tá legal? Por isso que eu perguntei para você, você definiu a variável aleatória de interesse? Que essa é a parte importante do exercício. Mas alguém teve dúvida nisso, pessoal? Acho que começar sempre é a parte mais difícil do exercício. Eu também tive um pouco de dificuldade nisso. Então, ó, primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que Professor, você... a lousa não tá aparecendo, se caso você estiver compartilhando. Só para avisar. Tá. Não, eu vou parar esse compartilhamento e vou para a lousa. Mas então, eu vou para a lousa agora, tá? Então, eu vou mudar o compartilhamento para poder ir para a lousa. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu ir para a lousa aqui. Vocês já estão vendo a lousa ou não? Sim. Então, esse é o exercício 8. Tá? O exercício 8, ele diz o seguinte, ó, eu vou para a lista. Um distribuidor de gasolina tem capacidade de receber, nas condições atuais, no máximo a 3 caminhões por dia. Se chegarem mais que 3 caminhões, o excesso deve ser enviado a outro distribuidor. E, nesse caso, a perda média de R$2.000 por dia, em que não se pode aceitar todos os caminhões. Sabendo-se que o número de caminhões que chegam diariamente obedece à distribuição de Poisson de média 2, ou seja, essa média 2 que chegam diariamente, né? Ou seja, o número de caminhões que chegam diariamente nesse distribuidor segue uma distribuição de Poisson com lambda igual a 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, em média, chegam por dia 2 caminhões. Né?
Agora vem o item A. A probabilidade de chegarem de 3 a 5 caminhões no total de 2 dias. Meu intervalo agora de tempo são de 2 dias. Então, eu preciso definir a variável. Sempre deverei definir a variável aleatória. Tá? Então, y, no item A, eu vou definir a variável aleatória y, número de eu vou fazer uma coisa antes, e eu acho que vai ajudar vocês a compreenderem melhor. Pelo problema, né, nós temos uma variável aleatória x, que é o número de caminhões que chegam diariamente ao distribuidor. Essa variável aleatória, né, que assume valores 0, 1, 2, até infinito, essa variável aleatória x segue distribuição de Poisson com lambda igual a 2. Né? E tem função de probabilidade mas, chegam diariamente, tá certo? No item A não é isso. No item A, o que nós temos? É a variável aleatória y, que é o número número de caminhões que chegam ao distribuidor em 2 dias. Então, vejam que na variável aleatória que eu escrevi inicialmente é diariamente, mas aqui é em 2 dias. Quais são os possíveis valores que y pode assumir? 0, 1, 2, 3, e assim vai. Y também segue distribuição de Poisson. Com parâmetro lambda. Né? E eu preciso saber qual é essa taxa, né, média de chegada de caminhões. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é um dia
2 caminhões. Em 2 dias, chegou lambda. Né? Resolve essa regra de 3. Isso implica, então, que em 2 dias, lambda é igual a 4. Então, y segue uma distribuição de Poisson. Com lambda igual a 4. Certo? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvida. Então, a probabilidade de y assumir um valorzinho y, qualquer um desses infinitos valores, é e elevado a menos lambda, lambda é igual a 4. 4 elevado a y sobre y fatorial. Y assume o valor 0, 1, 2, certo? Então, quando eu defino a variável aleatória, ela me permite, a definição dela me permite resolver o problema, facilita a solução do problema, tá certo? Quando eu não defino a variável aleatória, fica muito difícil de resolver o problema corretamente. Então, por isso que eu sempre digo, o primeiro passo é sempre definir a variável aleatória. Definir, que eu chamo isso aqui, ó. Definir a minha função aqui. Número de caminhões que chegam ao distribuidor em 2 dias. Essa é a definição da sua variável. A partir dessa definição, você vai saber se ela é binomial, se ela é Poisson, enfim, hipergeométrica, qualquer outra distribuição discreta. Tá certo? Inclusive, essa definição vai ser muito importante para a escolha, por exemplo, de modelos contínuos. Às vezes eu posso sair de um modelo discreto, por exemplo, eu estou analisando um conjunto de dados que é a contagem de células, né, de anticorpo para a febre amarela, por exemplo, né, e essa contagem foi obtida em diversos indivíduos ao longo do tempo, e eu quero transformar em vez de trabalhar com a contagem, eu quero trabalhar com uma variável contínua, né? Então eu posso, por exemplo, transformar essa variável. Então, quando eu transformo essa variável, que variável eu vou ter, né? Eu vou ter uma variável que não assume valores negativos, é de 0 a mais infinito. Então, existem várias distribuições possíveis. A exponencial é uma delas, a gama é outra, o Weibull é outra distribuição. Tá? Então, na hora que você define, tá? você consegue abrir um leque, né, de opções possíveis. Tá? Nesse caso, a definição é o número de caminhões que chegam ao distribuidor em 2 dias. Então, no item A, ele pergunta o seguinte: chegar entre 3 a 5 caminhões em 2 dias. Né? Então, eu quero a probabilidade de y ser maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Certo? Ou seja, isso aqui é a probabilidade, né, de y ser igual a 3, mais a probabilidade de y ser igual a 4, mais a probabilidade de y ser igual a 5. Legal? Então, vamos lá, né? Isso aqui é e elevado a menos 4. 4 ao cubo sobre 3 fatorial, mais e elevado a menos 4. 4 à quarta sobre 4 fatorial, mais e elevado a menos 4. 4 à quinta sobre 5 fatorial. Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Oi, professor. Ali na probabilidade lá de 3, e o y é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5, caso aqui nessa situação não pode ser número racional, né? Então, por exemplo, não pode ser 3,2, 3,5, certo? Não pode, porque a sua variável aleatória é uma variável aleatória discreta, os números inteiros não negativos.
Ah, Então, então, não tipo. pode chegar assim, não pode chegar 3 caminhões e uma van. Ah, ok. Mas aí, então, tipo, quando é esse tipo de variável, É. nunca vai ter esse 3,5, então, é isso? Não, veja. Às vezes você pode ter uma variável aleatória discreta que assume um conjunto fixo de valores. Por exemplo, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Você pode ter uma variável aleatória assim? Pode. Lembra do exercício das atividades anteriores? Eu tinha menos 80, menos 40, 0, 60 e 100. Lembra disso? Acho que sim. Tá? Então, você pode ter variáveis aleatórias discretas assumindo valores, números, inclusive, pode ser irracionais, certo? Dependendo do tipo de aplicação que a gente está trabalhando, certo? Ah, não, então, é porque a minha dúvida era quando você fez essa equação aí, eu pensei assim, pô, se pudesse ser racional, você faria até quanto essa soma que você fez, por exemplo, probabilidade do y ser igual a 3. Não, não. Aí, Ah, quando tá, for, essa é a minha dúvida. mas isso só acontece quando a variável aleatória ela é contínua. Ah, E aí tá. eu não tenho uma soma. Quer dizer, eu vou ter uma soma, mas as probabilidades serão calculadas como uma integral, que é o que eu vou fazer na semana que vem. Ah, tá, beleza. Tá Então, essa era a certo? minha dúvida. Tá? Então, aí a gente vai usar cálculo de integrais. Por isso que a definição da variável, a classificação da variável, ela é muito importante. Então, se eu estou trabalhando com uma variável que é quantitativa discreta, então eu tenho como opções para modelar essa variável todos os modelos discretos. Binomial, Weber-Bernoulli, binomial, BP geométrica, Poisson, tá certo? Então, Ah, por tá. exemplo, o número de caminhões que chegam ao distribuidor em 2 dias. Eu poderia mudar essa pergunta. Na verdade, quando eu vou falar de distribuições contínuas, eu vou dar um exemplo associado a esse. Por exemplo, o número de caminhões que chegam ao distribuidor em 2 dias é uma distribuição de Poisson. Mas qual é o intervalo entre chegadas de caminhões? Intervalo de tempo. Você entendeu agora? Ah, entendi. Então, por exemplo, esse intervalo pode ser de meia hora, pode ser de 1 minuto, pode ser de 1 segundo, tá certo? Ah, sim, Tá sim. certo? Pode ser de 3 horas, 40 minutos e 12 segundos. Entendeu? Ah, entendi, então. Obrigado, Então, aí eu professor. vou olhar na escala contínua, né? Não é mais na escala discreta, que é o tempo entre chegadas de caminhões. Mas aqui não, aqui é o número de caminhões que chegam em 2 dias. Então, é o número de caminhões que chegam, então não pode ser irracional. Ou é 0, não chega ninguém, ou chega um caminhão em 2 dias, ou 2 caminhões, ou 3 caminhões, ou 4 caminhões, ou 5 caminhões, assim sucessivamente. Tá? Ah, beleza, então. Obrigado, professor. Nada. Professor, eu tenho uma dúvida também. Eu fiquei um pouco confusa, mas por que, tipo, o 4 do lambda, na fórmula mesmo, que é E lá, por que ele tem que ser negativo? Eu tô em dúvida com isso. Menos 4. Porque a expressão de uma Poisson, a densidade da Poisson, no caso geral, né? No caso geral, se uma variável aleatória Z segue distribuição de Poisson. Opa. Lambda, a sua função de probabilidade é dada por, ou seja, pela dizer igual a Z, é E elevado a menos lambda, lambda elevado a Z sobre Z fatorial.
Ah, entendi. Obrigada, professor. Tá? Essa é a função de probabilidade no caso geral. Então, sempre vai ser E elevado a menos lambda. Tá? Então, é E elevado a menos lambda, lambda é 4, que vai ficar E elevado a menos 4. Certo? Certo, entendi. Muito obrigada, professor. Nada. Muito bem, pessoal. Já que não há dúvida no item A, eu quero que vocês resolvam para mim o item B. Vamos lá. Eu quero o item B. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, para ajudar vocês a resolver o item B, é a seguinte. Para resolver o item B, eu vou usar a variável aleatória y ou a variável aleatória x definidas anteriormente? X. X, porque o x é o número de caminhões que chegam diariamente ao distribuidor. E B é a probabilidade de, num certo dia, né, um dia, TS quer mandar caminhões para outro distribuidor. Então, aqui eu vou usar a variável aleatória x. Por isso que é importante, né, definir as variáveis aleatórias que estão envolvidas no problema. Então, no item B, eu estou interessado em calcular a probabilidade, né, de x ser maior do que 3. Ou seja, num certo dia, quando é que eu mando para fora? Quando chega mais do que 3 caminhões, eu tenho que mandar o excesso para fora. Né? Tá certo? Então, calcula para mim essa probabilidade. Vou dar um tempinho para vocês calcularem. Como é que eu calculo ela? Fala para mim. Um jeito fácil e rápido de calcular. Como é que eu calculo essa probabilidade? Seria E elevado a menos 2? Ó, é x maior do que 3, ó. E essa variável aleatória x assume valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até infinito. Como é que eu calculo essa probabilidade de forma mais rápida? Bem, uma forma de você fazer, né, isso aqui é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Concorda comigo? Essa probabilidade seria a probabilidade, ó. A gente sabe que a soma de todas as probabilidades é igual a 1, não é? Ou seja, se eu somar a probabilidade de x é igual a 0, uma probabilidade de x é igual a 1, uma probabilidade de x é igual a 2, uma probabilidade de x é igual a 3, até infinito, a soma de todas as probabilidades será igual a 1. Concorda comigo? Ou seja, a probabilidade de x ser maior ou igual a 3, eu posso pensar como sendo a probabilidade de x sendo maior ou igual a 4. Né? Ou seja, se você pensar assim, vai ser a probabilidade de x indo de 4 a mais infinito, da probabilidade de x ser igual a x, mas aí a gente não vai ter que somar até infinito. Aí vocês vão me dizer, professor, isso é impossível. Mas tem um jeito mais fácil de calcular isso. Isso é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Concorda comigo? Olha que interessante. Essa probabilidade vai ser igual a 1 menos, né? Tá certo? A probabilidade de x é igual a 0, mais a probabilidade de x é igual a 1, mais a probabilidade de x é igual a 2, mais a probabilidade de x é igual a 3. Olha só que interessante. Eu estou usando aquela regra do complementar, lembra? Olha só. Probabilidade do evento A é 1 menos a probabilidade do evento A complementar. Olha só. Qual é o evento A? Né? X ser maior do que 3, ou menos a probabilidade do evento A complementar. Qual é o evento A complementar? É x ser menor ou igual a 3. Tá certo? Essa
propriedade que estamos usando. Então, lembra que eu falei para vocês, essas propriedades da pluralidade a gente vai usar, né, em diversas situações, e isso nos auxilia bastante a resolver o problema. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos, né? Tá? E elevado a menos 2, mais E elevado a menos 2 vezes 2. Então, deixa eu colocar aqui. Vou escrever isso aqui com todos os detalhes que é para vocês. E elevado a menos 2, 2 elevado a 0 sobre 0 fatorial, mais E elevado a menos 2, 2 elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais E elevado a menos 2, 2 elevado a 2 sobre 2 fatorial, mais E elevado a menos 2, 2 elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Alguma dúvida? Isso aqui vai ser igual a 1 menos 0,8571, que vai ser igual a 0,1429. Então, minha sugestão é que vocês verifiquem todos os cálculos depois. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo. Não. Agora, o item C, que eu acho, né, o item mais interessante desse exercício. Por quê? Porque no item C, olha só que legal. O item C diz o seguinte: a perda média mensal em 30 dias devido a caminhões que não puderam ser aceitos no dia. Tá? Eu sei que muitos de vocês vão falar, não, mas basta pegar e multiplicar por 2.000, papapá. Mas quando você faz isso, o que você está supondo implicitamente? É isso que eu vou descrever agora para vocês. Tá legal? Então, primeira variável aleatória que a gente precisa definir nesse item é a variável aleatória Z. Tá? Porque quando é que eu tenho perdas? Quando a gente envia caminhões para outro distribuidor, né? Certo? Então, Z é o número de dias em um mês, tá? Em que o excesso de caminhões é enviado a outro distribuidor certo? Então, Z assume que valores? 0, 1, 2, até 30, né? Certo? Agora vamos pensar. Vamos pensar. Tá bom. Vamos pensar. Cada dia ele envia ou não envia caminhões a outro distribuidor. Então, cada dia, nesse mês aí, é uma variável aleatória de Bernoulli, né? É 1 se ele enviar, 0 se ele não enviar. Tá bom?
Esses dias são independentes. A gente vai considerar que esses dias são independentes do número de caminhões que chegam nesses dias, tá? E agora eu preciso achar a probabilidade dele enviar distribuidor a outro distribuidor em qualquer dia. Essa probabilidade a gente já calculou. Olha só, 0,1429. Então, essa variável aleatória Z, olha que legal, tem distribuição binomial, com N igual a 30, e P, a probabilidade de sucesso, é a probabilidade de X ser maior do que 3. Essa probabilidade nós já calculamos. Quanto é? 0,1429. E olha que legal. A probabilidade de sucesso dessa binomial vem de uma distribuição de Poisson. Sempre pode acontecer, isso é o mais próximo da realidade, tá? De modelagem de um conjunto de dados real. Certo? Eu posso ter uma variável contínua e a probabilidade de sucesso da binomial vem de uma variável aleatória contínua. Nesse caso, vem da Poisson. Tá? Ou seja, a probabilidade, a função de probabilidade dessa binomial, né? Quer dizer, igual a Zizinho, né? É 30 a Zizinho, 0,1429 elevado a Zizinho, e 1 menos 0,8571 elevado a 30 menos Zizinho. Tá legal? Então, Zizinho assumindo valores, né? 0, 1, até 30. Muito bem. O que nós sabemos, né? Então, o que nós sabemos? Que a esperança de Z, o que significa a esperança dessa variável aleatória Z? O número médio de dias em que são enviados caminhões a outro distribuidor. Ou seja, no mês de 30 dias, em média, eu envio quantos caminhões a outro distribuidor, né? Lembrar, isso é a esperança da binomial, é N vezes P, é NP, é 30 vezes 0,1429. Tá? Ou seja, 4,287 dias em um mês serão enviados caminhões a outro distribuidor. Certo? Muito bem. E o que eu quero, né? Eu quero as perdas, né? Tá? Então, portanto, a perda média mensal será de 2.000 vezes a esperança da variável aleatória Z. Ou seja, vai ser igual a 2.000 vezes 4,287. 8.574 reais. Certo? É muito comum, né? A gente vê, não, mas é 2.000 vezes, aí vê a probabilidade do item B, multiplica por 30 dias, né? E depois multiplica por 2.000. Mas por que eu posso fazer isso? Porque quando você faz isso, você tem uma variável aleatória Z, que é binomial. A gente sabe que essa variável aleatória Z tem esperança NP, então é o número de dias em média que eu envio caminhões a outro distribuidor. E aí, como por dia, cada vez que eu faço isso, eu tenho uma perda média de R$2.000, então eu pego o número de dias que envio, número médio de dias, vezes 2.000, é a despesa, a perda média no mês.
Certo? Alguma dúvida, pessoal? Sim, pode perguntar. Então, professor, eu só não entendi por que que você fez a equação ali da probabilidade de z igual a zzinho. Tipo, não daria só para fazer Não, a esperança direto? sim, mas sim, mas eu sempre coloco a função de probabilidade para Ah, ter a tá. ideia do que é a minha distribuição binomial, certo? E a Ah, esperança de tá. z é NP, certo? Isso é um exercício. Se você repete isso, quando alguém fala de distribuição binomial, você já sabe qual é a função de probabilidade, Ah, certo? tá. Beleza. E Tá aí eu bom? tenho uma outra dúvida aqui, que é quanto ao resultado que tá lá na lista, que eu Hum. fui ver aqui depois e deu 8.700, o resultado da C. E aí o resultado da B também, que é a probabilidade a probabilidade de o caminhão se Eu acho que mudar. aí é problema só de aproximação, viu? Ah, tá, tudo bem. Então não tem problema se a gente usar aproximação ou esse resultado que você fez aqui, né? Não, se você muda o número de casos decimais, por exemplo, 0,1429. Se você usar a probabilidade de sucesso ser 0,1, aí muda, porque aqui vai ser 30 vezes 0,1, o valor vai mudar. Concorda comigo? Não, sim. Certo? Se você usa duas casas, o valor vai mudar. Eu acho que aqui, deixa eu ver quantas casas eu acho que eu usado. Então, é porque aqui a B daria 0,145, que se aproximou para 14,5%. É, então, provavelmente é aqui, né? É isso. Certo? Então, aqui, se você usar. Ah, já sei. Aqui, se você usar e elevado a menos 2, vai mudar. Certo? O problema é aqui. Ó. Opa. Então, e elevado a menos 2 vai dar 0,1353. Se você usar 0,13, você vai ter um valor de probabilidade. Então, é um problema de aproximação no e elevado a 2. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Em algum lugar aqui. Não, não coloquei. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, eu coloquei. E elevado a menos 2, se você usar 5 casas decimais, vai dar 0,13534. Se você usar aproximadamente 3 casas decimais, vai dar 0,135. Então, se você usar 3 casas decimais, usar 0,135, a probabilidade de x ser maior do que 3, que é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 3, que é o que eu calculei ali, vai ficar 1 menos 0,855, em 3 casas decimais, que vai ficar igual a 0,145, que é o valor que vai ser o do problema. Tá certo? Ah, tá, beleza, então. Tá certo? O problema é na aproximação do e elevado a menos 2. Se você usar e elevado a menos 2, vou colocar aqui, e elevado a menos 2, aproximadamente 0,135, então essa probabilidade vai mudar e aí vai ficar um valor de 0,145. Tá legal? Mas aqui eu estou usando 4 casas decimais com aproximação, então o valor vai ficar mais preciso. Ah, beleza, então, obrigado. Tá? Mais alguma dúvida? Acho que não. Muito bem. Qual o outro último item desse exercício? É o seguinte: de quanto devem crescer as atuais condições para permitir que se recebam todos os caminhões que chegam no mínimo 90% dos dias? No mínimo 90% dos dias. E aí?
que vocês me sugerem aí para calcular esse último item? As atuais condições de instalação permitem atender a no máximo 3 caminhões, não é isso? Então, qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 3? Ou seja, chegar no máximo 3 caminhões num dia. Nós já vimos essa probabilidade acontecer aqui, né? É 0,8571. Eu vou usar a minha aproximação com 4 casas, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar 0,8571. Ou seja, eu vou atender, né, 85% dos dias, tá certo? Tá certo? E minha capacidade atual é atender a 3 caminhões no máximo. Então, qual é a probabilidade de eu aumentando uma instalação, qual é a probabilidade de atendermos a, no máximo, 4 caminhões? Isso aqui é a probabilidade de x ser menor ou igual a 3, né? Mais a probabilidade de x ser igual a 4. Concorda comigo? Alguma dúvida em escrever assim? Sem dúvida, professor. Então, isso vai ser 0,8571 mais e elevado a menos 2, 2 elevado a 4 sobre 4 fatorial. Eu só preciso calcular isso aqui, ó. Então, isso aqui é 0,8571 mais 0,0902. (9473). Então, eu preciso aumentar em quantas unidades a atual instalação? Para atender a pelo menos 90% dos dias. Vocês entenderam a pergunta, não? Só uma unidade de caminhão, professor, porque já deu cálculo. Só uma unidade de atendimento. Exatamente. Só uma unidade de atendimento. Tá legal? Então, esse exercício é um exercício bem legal, principalmente pelo item C. Tá? Vocês têm mais alguma dúvida de exercícios da lista, do trabalho, que vocês queiram tirar, não? O nosso trabalho ficou para a semana que vem, não é isso? Isso. Eu adiantei o trabalho, não era para hoje. Como eu não pude dar aula na atividade síncrona na terça-feira, eu adiei a entrega do trabalho para a semana que vem. E vocês terão um prazo, né, de terça-feira até domingo, né, ou seja, da terça-feira da semana que vem, né, terça-feira da semana que vem será
6 de dezembro, vocês poderão entregar o trabalho até domingo, até segunda-feira, eu vou dar segunda-feira, 13 de dezembro, tá legal? Esse vai ser o prazo, tá? E, professor, dá licença, eu consigo fazer sozinho ou preciso realmente de um grupo? Não precisa de grupo. Você pode entregar o seu trabalho sozinho, se quiser. Pode ser sozinho, então? Pode ser sozinho. Não tem Então tá problema ótimo. nenhum, Obrigado, professor. tá? Pode ser sozinho. Eu sempre acho que o trabalho em grupo ele permite a discussão dos exercícios, né? Mas é importante que vocês também tenham a liberdade de entregar o trabalho sozinho, se preferir. Tá legal? Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm dúvida do trabalho da lista? Algum exercício do trabalho que eu passei e não ficou claro, que vocês não entenderam adequadamente e queiram que uma explicação? A princípio, não, professor. Eu acho que tá tudo certo por enquanto. Tá bom. Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa atividade síncrona de hoje, tá? Desejo a todos aí uma boa semana. Na quinta-feira não haverá monitoria, certo? Porque eu já fiz essa atividade de exercício hoje, tá? E também porque eu preciso de um tempo para me recuperar. E nos vemos na terça-feira da semana que vem, tá legal? Terça-feira da semana que vem, eu abro a entrega do trabalho 1, tá? E aí mostro para vocês aonde vocês devem preencher a entrega. Basta que um aluno do grupo entregue o trabalho 1, e eu vou pedir para que vocês, para esse aluno que vai entregar no Moodle o trabalho 1, coloque na capa o nome dele e o e-mail dele, tá? Porque na hora que eu corrigir o trabalho 1, eu vou enviar para esse aluno o trabalho corrigido, tá bom? Tá legal? E aí ele distribui para os demais, tá? Então é isso aí, pessoal. Desejo aí a todos vocês uma ótima semana, tá? Eu pensei em começar a atividade de hoje, mas eu vou deixar essa semana para vocês concluírem o trabalho 1, tá? Bem, de qualquer forma, tem o e-mail, se precisarem, tá? Podem escrever. Muito bem, pessoal. Boa semana a todos. Tá? Nos vemos na terça que vem. Tchau, tchau. Tá ok, obrigado, professor. Falou,